Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, capítulo 10, hoje estudando os versículos 17 ao 24. Acompanhe comigo então a leitura da bendita Palavra de Deus. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é um Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E, voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Os discípulos que foram enviados por Jesus, os 70, retornaram, como o texto aqui bem aparenta, com uma missão bem sucedida. Eles regressaram, o texto diz, possuídos de alegria, no verso 17. E eles disseram: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Talvez aqui nós tenhamos 70, ou um grupo de 70 distinto daquele que foi enviado, ou seja, os 12 não estavam com eles aqui. E Jesus então ainda completou e disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Thomas Nelson faz uma nota interessante acerca dessa expressão, lembrando que ela é uma metáfora. Esse não foi um momento da queda de Satanás, em nenhum momento descrito em especial ou em particular na Bíblia, mas uma metáfora que parece apontar para a reversão daquilo que Satanás havia trazido. Com Satanás veio o pecado e a morte e a própria presença do mal, mas aqui, com a sujeição dos demônios, estava a reversão do poder do mal. Satanás estava sendo limitado em seu poder, seus demônios estavam sendo conquistados, e com as curas e a salvação estava se revertendo aquela maldição, aquele juízo que tinha vindo por causa da presença do pecado. E Jesus logo tira o foco, embora ele dissesse: Eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Certamente essa autoridade aqui estava ligada a esse grupo específico de 70, não é? E Jesus logo tira o foco disso, porque o mais importante estava por vir. Não obstante, ele diz: No entanto, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Era mais importante o fato de que eles eram filhos de Deus. Era mais importante o fato de que eles eram salvos e eles estavam levando a palavra de salvação. Sem dúvida, essa é a coisa mais importante, esse é o bem mais precioso que nós podemos oferecer a qualquer pessoa. É a salvação, porque a salvação é vida. A palavra de Deus diz de que adianta a uma alma ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou seja, que adianta alguma pessoa
ganhar o mundo inteiro, os bens e as propriedades e a prosperidade, e perder a sua própria alma. Por isso Jesus disse: alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus. E então o texto diz que Jesus exultou no Espírito Santo, ele se alegrou sobremodo, e ele então agradeceu a Deus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Aqui Jesus faz sem dúvida referência aos líderes judeus, que eram os sábios e entendidos daquela época, mas que não estavam tendo conhecimento acerca disso. Mas os pequeninos, os simples, os humildes, como os discípulos, pescadores e coletores de impostos, homens simples, eles estavam tendo acesso a essas coisas preciosas que o Senhor estava revelando. E o texto continua com Jesus exclamando: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Esse foi o plano de Deus. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Ou seja, o conhecimento de Jesus vem por meio do Pai, e o conhecimento do Pai também vem por meio de Jesus, porque o texto continua dizendo: e ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, o conhecimento de Deus, do Pai, vem por meio do Filho. E então o verso 23 diz: voltando-se para os discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Essa parece uma referência àquilo que nós estávamos comentando no nosso último programa com relação à revelação do próprio Senhor Jesus, mas aqui num aspecto positivo. Ele estava agradecendo a Deus e estava dizendo para os discípulos: vocês são bem-aventurados, vocês são felizes porque vocês estão vendo essas coisas que outros gostariam de ver, de ter visto e não viram. Profetas gostariam de estar no seu lugar e não estão. Profetas não viram o Senhor Jesus, profetas não estiveram com o Messias, profetas não viram as mãos de Jesus curando, tocando na vida de pessoas, tocando em crianças. Não ouviram a voz do Messias proclamando a salvação. Sem dúvida era algo extraordinário que aqueles discípulos estavam testemunhando. Muitos profetas e reis quiseram ver e ouvir, e não viram e nem ouviram. Mas aqui, esses e todos aqueles a quem Jesus estava revelando o Pai, segundo a vontade de Deus, estavam tendo acesso a essa mensagem maravilhosa. Sabe, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você que está ouvindo essa mensagem hoje, você também está ouvindo da graça de Deus por meio de Jesus, da salvação que veio por meio do Senhor Jesus. Interessante, o meu texto aqui na Bíblia diz assim: Jesus, o Salvador dos humildes. E certamente não são só os humildes em termos de bens, de posses, os mais pobres, mas sobretudo aqueles que se humilham na presença de Deus, que reconhecem a sua necessidade de Deus. Talvez você que esteja me ouvindo hoje, esteja agora sentindo no seu coração que você precisa de Deus. Você precisa do Senhor, você precisa de salvação. Você precisa sim se humilhar na presença de Deus, clamar, pedir que Deus tenha misericórdia de você, que em Jesus Ele traga perdão dos seus pecados e que Ele então estenda a sua graça para a sua vida. Certamente, se você fizer isso, se você clamar o nome do Senhor, Ele vai te ouvir agora mesmo. Clame ao Senhor. Nós vamos continuar o nosso estudo no texto de Lucas capítulo 10, no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida.
Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.